Senhoras e senhores, bem-vindos! Sou o Tenente José Rogério, do Grupamento de Proteção Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E o nosso objetivo é que ao final deste primeiro vídeo, o aluno seja capaz de, número 1, compreender e analisar os fatores de risco que integram o Formulário de Análise Preliminar de Área de Risco, ou FAPAR. Número 2, entender a forma adequada de preenchimento do FAPAR. Pessoal, primeiramente é necessário refletir sobre o que vem a ser Formulário de Análise Preliminar de Área de Risco, o FAPAR. O FAPAR nada mais é que um passo a passo, um guia laboral que ensina ou faz lembrar de informações importantes que não podem ser omitidas durante a identificação e análise de uma área de risco. Imagine você diante de uma área de risco complexa, tendo que lembrar de vários detalhes técnicos que precisam ser considerados. É claro que sua memória poderá deixar escapar muitos detalhes técnicos imprescindíveis para a mensuração do risco. Pois bem, é para isso que existe o FAPAR. Ele irá te provocar a cada instante sobre cada questão que precisa ser levantada naquele sistema analisado. O FAPAR, portanto, te induzirá a registrar informações sobre a ameaça, as vulnerabilidades, o evento adverso, que serão fundamentais para a análise do grau de risco daquela área identificada. Pessoal, diante disso, sem mais delongas, vamos agora para o texto do FAPAR, onde será apresentada a forma correta do seu preenchimento. Pessoal, eis aí então o Formulário de Análise Preliminar de Área de Risco. Então aqui, pessoal, é bom lembrar que esse preenchimento vai ser dentro do programa, dentro do sistema de identificação, cadastramento, mapeamento e monitoramento de área de risco, que vai ser ofertado lá pelo Grupamento de Proteção Civil. Os senhores depois vão ter um treinamento prático para inserção de todos esses dados, o preenchimento ser diretamente dentro desse sistema que eu mencionei. Então, o primeiro preenchimento aqui, vocês estão visualizando aí, é a parte introdutória, a parte de cabeçalho, por assim dizer. Então aí, primeiro vocês vão colocar a data da identificação ou o monitoramento da área de risco. No caso de vocês que estão de primeira vez fazendo o primeiro cadastramento, no caso aí a data da identificação da área de risco. Depois vocês vão colocar o nome, colocar ali, identificar a área de risco que está sendo cadastrada, vai colocar lá o nome da área, alguma coisa, empresa de armazenamento, de combustível, aí coloca o nome tal, córrego tal, na cidade tal, se for uma área de banho, uma área de risco de afogamento, por exemplo. Enfim, vocês vão colocar, identificar da melhor maneira para que alguém lendo isso saberá exatamente de que local se trata. Depois vocês vão colocar o endereço desse local, agora já não é mais o nome da identificação, mas o endereço, em que quadra fica, qual o local, qual a região, pode colocar um ponto de referência se quiser. É importante colocar o grupamento em que, o seu grupamento, o grupamento em que você atua, né? Qual o grupamento que está atuando naquela área que está sendo cadastrada. Então você vai colocar o grupamento a que você pertence. É muito importante porque depois o sistema vai mostrar uma das perspectivas de visualização das áreas de risco por grupamento. Então é muito importante esse preenchimento porque depois, por exemplo, você quer ver as áreas de risco do grupamento, da área de atuação do grupamento do Guará. Aí o sistema vai mostrar, por isso que é importante essa identificação aí. Depois você vai colocar a RA, né, que é a região administrativa em que está localizada essa área de risco. Por quê? Porque também há uma outra perspectiva de visualização das áreas de risco, que é por região administrativa. Imagina que às vezes tem mais de um grupamento atuando em uma região administrativa. Às vezes essas
Às vezes essas informações podem se chocar, mas aí você quer ver você quer visualizar apenas, você quer visualizar todas as áreas de risco da região administrativa X. O sistema vai mostrar para você. Então é por isso que é importante colocar a região administrativa em que está localizada aquela área de risco. Pessoa ou seção responsável, gerente responsável por aquela área de risco que está sendo cadastrada. Então, quando você for chegar no local, você vai tirar uma foto panorâmica do local, você vai buscar os responsáveis pelo local, vai ter uma entrevista, uma conversa, explicar que esse cadastramento ele não tem um condão fiscalizatório, né? E nem de nenhum tipo de repressão, não. É apenas ele tem um viés meramente preventivo, educativo e com fins de contribuir com aquela empresa ou aquela organização, no sentido de operações conjuntas, ações conjuntas de prevenção futuras, né? De ações preventivas futuras. Então você vai explicar tudo isso e vai identificar naquele local quem é o responsável. Às vezes é um engenheiro, às vezes é um gerente, às vezes é um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho que é responsável por aquele local. Você vai pedir para que ele te acompanhe nos pontos mais críticos, nos pontos mais sensíveis, para você fotografar. Se você tiver um drone disponível, né, dependendo da situação, você pede autorização também para fazer uma foto aérea. Pergunta se de repente eles não têm alguma foto aérea também para disponibilizar para você. Enfim, desse ponto aí é o local onde você identifica o responsável pelo local, pega e-mail, telefone, porque depois o grupamento de proteção civil ou seu próprio grupamento poderá entrar em contato depois para marcar alguma coisa, marcar alguma operação conjunta, marcar algum simulado, marcar algum plano de abandono, marcar algum treinamento. Enfim, é necessário fazer essas anotações mais detalhadas possível, com nome, e-mail, telefone, ok? Se tiver também, por exemplo, dependendo da área de risco, por exemplo, da Vila Cauí, que é uma área de risco de inundação, uma área de risco de soterramento, deslizamento de terra, desmoronamento. Lá tem uma associação de moradores, só para citar um exemplo. É importante em alguns locais você ter essa percepção, que você que vai fazer esse cadastramento, de anotar, perguntar se tem uma associação de moradores ali, que ajuda nesses trabalhos preventivos. Com esse cadastro, você vai colocar o FAPAR lá no programa, vai disponibilizar, não está aqui nesse slide, mas você lá no programa já vai ter esse espaço para você colocar também o contato das associações de moradores, para que a gente possa depois encaminhar algum alerta de chuva, né? E algum outro alerta sobre medidas preventivas, ok? Nós temos ali também as coordenadas georreferenciadas da área de risco. Vocês vão puxar isso, extrair isso do celular automaticamente dentro do sistema, de forma online, né? O sistema vai possibilitar, vai te dar esse recurso. E por último ali você vai colocar a guarnição, os militares que estão realizando essas ações, que estão fazendo essa identificação ou monitoramento futuro dessa área de risco. Então essa é a primeira parte, a parte de cabeçalho, a parte mais introdutória do preenchimento do FAPAR. Vamos agora para as partes de fatores de risco. Pessoal, agora nós vamos tratar dos fatores de risco aqui no FAPAR. O primeiro fator de risco que aparece aqui no slide é a ameaça. A ameaça muitas vezes é confundida com outros fatores de risco, como vulnerabilidade, desastre, evento adverso, risco. Mas só para... Depois nós vamos ter vídeos tratando desses fatores de risco de forma mais específica e detalhada. Mas por hora aqui é importante que vocês entendam
claramente o que significa ameaça. A ameaça nada mais é do que o prenúncio de um evento adverso. Dentro daquele sistema instalado, você vai perceber o anúncio de que uma ocorrência, um evento adverso que pode causar um desastre, está instalado ali. Então, repetindo, a ameaça nada mais é do que o prenúncio da ocorrência de um evento adverso ou um desastre. Por exemplo, se você vai fazer um cadastramento de uma área de risco em um rio, córregos, lagos, e você percebe ali que naquele local de banho, que é bastante frequentado, você percebe o risco de um afogamento. Então, qual é a ameaça que está instalada ali? É a ameaça de um afogamento. Se você vai fazer um cadastramento de lá no setor de inflamável, numa empresa daquelas que faz armazenamento de combustível, e você percebe ali um grande recipiente onde se faz armazenamento de combustível, de líquido inflamável. Dentro daquelas instalações você percebe um prenúncio de um grande incêndio em líquido inflamável ou uma grande explosão. O que é aquilo? É uma ameaça. A ameaça ela é abstrata. Você consegue vislumbrar, você consegue fazer uma abstração e vislumbrar o que pode acontecer dentro daquele sistema que está sendo analisado. E a ameaça, pessoal, ela está muito relacionada com a área de risco, com a natureza, os tipos de área de risco. Como eu disse, pegando os exemplos que eu citei anteriormente, se você percebe uma ameaça de afogamento, obviamente ali é uma área de risco de afogamento. Se você observou uma ameaça de incêndio em líquido inflamável, uma explosão num recipiente ali de líquido inflamável, qual é a área de risco daquele local? A área de risco é uma área de risco de incêndio em líquido inflamável, uma área de risco de explosão em líquido inflamável. Cada área de risco, vocês podem ver aí também agora mais à direita do slide, todas as áreas de risco elencadas aí, tem vários tipos de área de risco. Faltar-nos-ia aqui tempo e espaço para tratar de forma específica e detalhada sobre cada uma delas. Posteriormente nós vamos apresentar um vídeo com essa finalidade de apresentar todos esses detalhes sobre cada uma dessas áreas de risco. Aqui nós vamos citar só alguns exemplos, mas o mais importante aqui, pessoal, é que vocês entendam que ao cadastrar uma área de risco, vocês vão ter que fazer um enquadramento. Se você percebe ali uma ameaça de alagamento, como está aí no primeiro exemplo, você vai classificá-la como uma área de risco de alagamento ou inundações, se for o caso, né? Então, nessa parte aqui do FAPAR, você vai classificar, você vai marcar apenas uma área de risco por FAPAR. Posteriormente, lá no sistema, onde vocês vão marcar estudo online, como eu já mencionei, vocês vão ter um campo para vocês colocarem riscos secundários e associados. Agora, nessa primeira aqui, nesse primeiro campo, vocês vão marcar apenas um tipo de área de risco. Essa é a regra geral. Agora, o próprio campo aponta as exceções. Existem algumas áreas de risco aí que como elas são áreas de risco de incêndio, estão relacionadas com produtos perigosos, lá nesse mesmo campo vocês vão ter que repetir a marcação em produtos perigosos e especificar o tipo de produto perigoso que está ali. Mas fiquem tranquilos, vocês vão ter aulas na prática, como preencher isso no sistema, e vocês vão perceber que o sistema já vão induzir vocês a fazer essa marcação dupla quando for necessário. Ok? Então essas são as informações mais importantes nesse primeiro campo aí de você enumerar, marcar uma das áreas de risco dentro dessa perspectiva, desse bloco relacionado às ameaças. Ok, pessoal? Então nós vamos para o próximo slide, onde nós vamos ver
mais informações a respeito do preenchimento do FAPAR.